E aí galera do Itavano, tudo bem? Sou o professor Fernando, mais uma vez, e hoje nós vamos começar o volume 3. Então nós vamos falar do Brasil Império, hoje especificamente do primeiro reinado. Páginas de 2 a 6, sempre as páginas lá embaixo para você acompanhar no material. Se não tiver com o material, anota no cantinho da folha. Só voltando no volume 2, a gente terminou falando de independência ou morte. Quando a gente estava falando do Brasil, a gente chegou a falar realmente das mudanças que foram ocorrendo até a independência do Brasil. Você deve lembrar então das ordens que chegaram para que o governo português que estava aqui no Brasil, né, o Dom Pedro, passasse a obedecer o parlamento português que estava fazendo as reformas portuguesas. Nós também tivemos o Dom Pedro em viagem até São Paulo para negociar o apoio das elites paulistas, porque ele estava planejando proclamar a independência. Dona Leopoldina, sua esposa, e José Bonifácio, seu ministro, acabam recebendo um documento dizendo que o Dom Pedro deveria obedecer às cortes portuguesas, né, o parlamento português, e rompem com Portugal. Enviam um mensageiro para confirmar com o Dom Pedro, e Dom Pedro dá o seu famoso grito de Ipiranga, independência ou morte, no dia 7 de setembro de 1822. Em dezembro daquele mesmo ano, Dom Pedro é coroado Pedro I, imperador do Brasil, o primeiro governante do nosso país. E é desse período que nós vamos começar a falar agora. Então, Dom Pedro, agora já trajado como imperador do Brasil, vai romper com Portugal e aqui vai nascer o nosso império. Essa ruptura ela foi no papel e na prática as coisas que não mudaram muito. Nós deixamos de responder a Portugal quando parte do reino, e muito menos como metrópole, já tinha acontecido isso com Dom João VI, quando ele levou o Brasil a parte do reino, mas os costumes portugueses, a escravidão, a estrutura fundiária, a estrutura de produção, tudo isso se manteve, inclusive a estrutura social escravista, né? A estrutura de manter ali os africanos, né? Os afrodescendentes como escravos. Então nós vamos ter ali uma mudança no papel. O Brasil, inclusive, teve que negociar sua liberdade e para isso ele teve auxílio da Inglaterra. O que vai acontecer? Portugal tinha uma dívida externa muito grande com a Inglaterra, eles deviam muito para a Inglaterra de terem comprado muitos produtos. E o Brasil não tinha dinheiro, Dom João tinha levado inclusive todo o nosso ouro embora quando ele voltou para Portugal, a mando das cortes portuguesas e da sua esposa. Então ele levou todas as riquezas que havia nos cofres públicos do Brasil, né, do Tesouro Nacional, todo o ouro embora. Então o que vai acontecer? O Brasil não tinha dinheiro, era uma nação que estava se criando, mas não tinha dinheiro para se manter. E aí Portugal exigiu o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência do Brasil. A Inglaterra, que estava mediando o conflito, acaba fazendo o quê? Ela empresta esse dinheiro para o Brasil e paga para Portugal. De que forma? Ela nem mexeu com o dinheiro, ela perdoou 2 bilhões da dívida de Portugal e passou esses 2 milhões para o Brasil. Então o Brasil é um país que nasce ali já com uma dívida externa de 2 milhões de libras esterlinas devendo para a Inglaterra. O objetivo dos ingleses era manter os tratados de comércio assinados com Dom João com a nova nação. O Brasil, inclusive, vai precisar então de tranquilidade para se iniciar ali os passos da nova nação. Esse pagamento dos 2 milhões nos livra de uma guerra com Portugal. Então, externamente, o Brasil estava tranquilo. Internamente, nem tanto. O que vai acontecer? As elites não aceitam muito bem Dom Pedro. Por quê? Justamente por ele ser português e porque ele vai manter os costumes da realeza portuguesa. Eles não queriam muito isso. E aí ele vai precisar negociar com essas elites ao longo dos anos. Nós vamos ter problemas do Nordeste ao Sul do Brasil. Vão começar a surgir várias revoltas, né? Várias tentativas de se separar do Brasil. Então há o risco do Brasil se fragmentar em vários pequenos países. Para isso, Dom Pedro vai precisar então reafirmar a União Nacional. E para isso precisava de dinheiro, então ele empresta mais o dinheiro da Inglaterra e começa a pagar para soldados manterem a paz. Esses soldados normalmente não eram brasileiros, eram soldados britânicos que recebiam pagamentos do Império Brasileiro para lutar nessas lutas que estavam acontecendo pela tentativa de independência das províncias se separarem do Brasil. Então, para manter essas províncias fixas ao Brasil, manter a unidade do nosso território nacional. Nós vamos ter, inclusive, figuras emblemáticas, como a baiana Maria Quitéria, que está aqui do lado para vocês. A Maria Quitéria, apesar da proibição de que mulheres lutassem no exército, ela tinha uma grande admiração pelo Dom Pedro. Ela vai se unir ao exército. Inicialmente ela vai fazer aquele estilo Mulan, ela vai se disfarçar de homem, vai lutar e quando ela é descoberta como mulher, o crime era a pena de morte, mas acabam autorizando que ela seja a primeira soldado da história do Brasil. Então Maria Quitéria é uma dessas figuras emblemáticas do momento que lutam para manter a nossa unidade territorial. O Brasil vai então
passar por uma forte crise financeira. Como eu disse, o Dom João tinha levado a todo ouro. Nós tivemos que pagar mais 2 milhões, né, para a nossa independência, e o Brasil estava tendo que emprestar dinheiro quase que o tempo todo da Inglaterra para pagar esses soldados e manter a sua unidade territorial. Os custos desses conflitos internos eram muito grandes e o Brasil ainda vai perder uma província, que era chamada província Cisplatina. Nós vamos falar dessa perca daqui a pouco, vocês vão entender como isso prejudicou não só o Brasil em custos de guerra, mas também a longo prazo na questão de ganhos financeiros. O Brasil vai então começar a passar por uma forte instabilidade política. Essas elites começam a pressionar o Dom Pedro e o Dom Pedro precisa acalmar os ânimos. Para isso, ele vai convocar a criação de uma Constituição. A Constituição é a carta de leis de um país, então vai ser a nossa primeira Constituição. Ela ficaria pronta no início de 1824, mas Dom Pedro não gostou, dissolveu a Assembleia Constituinte e elaborou uma nova Constituição junto com algumas pessoas que ele escolheu a dedo. As pessoas anteriores tinham sido eleitas para elaborar essa Constituição. O objetivo do Dom Pedro era centralizar o poder em cima dele, e essa Constituição que estava sendo proposta tirava a autonomia dos poderes. Por isso ele sempre elabora uma Constituição mais centralizada, deixando de lado a Constituição mais liberal, que era o que queriam as elites, principalmente intelectuais do Brasil. Nesse momento, essa Constituição então ela vai ser a nossa primeira, ela vai inaugurar no Brasil um parlamentarismo bem um pouco diferente, na verdade, não tão, mas um pouco diferente do parlamentarismo inglês. Lá nós sabemos que o rei reina, mas não governa. Então quem manda são os deputados, os parlamentares e o rei, né, a rainha Elizabeth hoje, Elizabeth II, é uma figura de respeito. As pessoas a respeitam, mas ela não manda na Inglaterra. Aqui no Brasil vai ser diferente. O rei existe e ele pode inclusive intervir nos poderes, dentro de um poder que ele recebe, que é o poder moderador. O voto, para manter as coisas como estavam, ele vai ser o chamado voto censitário. Ao invés de ser universal e todo mundo que morava no Brasil tivesse maioridade e pudesse votar, somente os homens com algumas posses poderiam votar. De que forma que era a medida? Através de alqueires de mandioca. Quem tivesse até 150 alqueires de mandioca plantada tinha direito ao voto. Quem não tivesse não podia votar. Então esse era o mínimo para você votar e ser votado. Isso rendeu à Constituição da época, de 1824, o apelido de Constituição da Mandioca. Ficou determinado que o Brasil seria dividido em 18 províncias, que seriam 18 estados de hoje, e o Rio de Janeiro seria a capital do Império. Os poderes para governar o Brasil, dentro da ideia de liberalismo, para tentar acalmar os liberais, o Dom Pedro concedeu a criação dos 3 poderes do Montesquieu. Então, o legislativo, o executivo e o judiciário. Porém, o Dom Pedro vai exercer o poder moderador, o poder do imperador, de poder moderar aqueles poderes que não estiverem atuando de forma adequada, ele pode trocar. Era uma forma de mostrar aos brasileiros ali das elites: vocês vão ter a liberdade política, mas se algo não me agradar, eu vou trocar vocês. E aí, isso começa a colocar problemas à vista do Dom Pedro. Então lá no horizonte ele vai começar a encontrar problemas. Por quê? A nossa economia continua sendo colonial, então o Brasil vende muitos gêneros de matéria-prima e consome muitos produtos de importação. A nossa produção ainda era aquele sistema de plantation, então nós tínhamos sempre voltados para a exportação monoculturas, então muitos produtos gerados, um único produto gerado em grande quantidade nos latifúndios, nas grandes fazendas, para exportação, e sempre usando a mão de obra dos escravizados, né, dos negros africanos que eram trazidos para cá através do tráfico negreiro. Na elite do nosso país naquela época, os brasileiros da elite, eles consumiam muitos produtos vindos principalmente da Inglaterra e da França. Então eles compravam muitos gêneros e isso vai fazer com que o Brasil comece a perder muito dinheiro para fora e ter pouco dinheiro entrando. Então o que nós vendíamos não compensava o que nós comprávamos. Então o Brasil vai entrar naquela balança comercial desfavorável, está importando demais e exportando de menos. As elites conseguiam se virar muito bem. Por quê? Porque eles tinham dinheiro para isso. Então eles começaram pouco a pouco a apoiar o Império, porque eles viram que nada ia mudar e que eles não iam perder o seu status e suas riquezas. Porém, após o Dom Pedro ter aprovado a Constituição, as pessoas mais liberais ali de classe média, aqueles que tinham conseguido estudar, os mais letrados, começam a se opor ao governo e começam a surgir vários descontentamentos com a forma de governar do Dom Pedro, porque ele está centralizando demais, quase no absolutismo, e ele é português, então os brasileiros não queriam que um governante de ascendência portuguesa, que havia nascido em Portugal, governasse com tantos poderes no nosso país. E aí na próxima aula a gente continua. Agora eu vou passar para vocês as atividades.
E aí galera, vamos para as nossas atividades. Então, na questão 1, que é uma questão de assertivas, vocês vão ter 3 afirmativas sobre o primeiro reinado, sobre o período que a gente estuda na aula de hoje. Vocês vão ter que avaliar e marcar a alternativa que traz somente as verdadeiras. Na questão 2, vocês vão ter que explicar quais eram as regras, os mecanismos que trouxeram para a Constituição de 1824 o apelido de Constituição da Mandioca. Vão ter que explicar o porquê desse apelido e como funcionavam essas regras. E na questão 3, somente 3 exercícios hoje, vocês vão ter que falar sobre os fatores financeiros, o que foi acontecendo no Brasil, o que foi agravando a situação financeira, que começou então as críticas ao regime do Dom Pedro I. Bons estudos e no próximo vídeo a gente corrige.